Bom, bom dia, bom dia. Eu, que- eu quero fazer um vídeo em relação a como que era a minha vida aqui no prédio. Eu fiz esse vídeo em duas partes. Primeiro, eu não consegui postar no Facebook. A segunda parte eu não consegui postar no Facebook. A primeira estava disponível para postar. Só que eu vou fazer essa gravação e postar no YouTube, porque eu não estou conseguindo postar as duas partes no YouTube, no Facebook. O prédio. Como que era a minha convivência aqui? Eu falei, só que agora eu quero detalhar tudo que acontece aqui. O que eu fazia aqui. Quando eu comprei o apartamento, eu trabalhava, fiquei um tempo trabalhando no Mercado Livre e abri um CNPJ, uma empresa que chamava Nenileto. Fiquei um ano, 2 anos. Eu ficava em casa e, igual eu falei, eu operava na Bolsa de Valores por um tempo, fiz uma dívida, peguei empréstimo do banco, então eu ficava aqui no computador, né? E quando eu ficava aqui, eu trocaram o número de telefone, tinha dois números de telefone. Dá para ver claramente onde estava indo meu dinheiro de empréstimo de banco, estava indo para a Bolsa de Valores. Eu não estava gastando com ninguém. Em relação. Querem forjar tudo, né? Que. Onde? Com a porta fechada, os moradores aqui. Era o prédio comum. Até então eu pensava que era comum, né? E que essa síndica ligava aqui para ver os vazamentos que tinha no chão. Tá pingando água lá embaixo, que às vezes eu lavava. Qualquer. Inclusive, eu tava dentro de casa, aí eu bati na porta, já falei isso várias vezes, mas vou repetir de novo. Abri a porta, entrou no apartamento pra ver os furos no chão, porque o ralo tava entupido. Aí, tipo, se gostar de mim, eu vou gritar. Aí, eu falei, mas pensei que tava desorientada. Aí eu ignorei. Aí eu mostrei pra ela que não tinha os furinhos que tinha. Do ralo ali que tava entupido, tirei tipo uns pelinhos de poeira que tirei de lá e falei, tudo bem. Aí ela saindo do apartamento, essa mulher, das quatro pessoas que passaram pelo carro, botou a faca, tá com o braço cruzado, fingindo preocupado. Oxe, uma reação assustada, preocupada, sabe? Como se tivesse acontecido alguma coisa terrível no apartamento. Mas eu achei que era implicância. Eu achei que. Ela falou ainda depois. Não é pra ficar contando. Entendi, ficar contando pra síndica dos barulhos. De barulho, mandando direto. Pra que vai contar pra síndica de novo? Eu vou contar pra síndica como se eu tivesse fazendo uma. Que às vezes eu contar pra ela dos barulhos que o morador tava reclamando do barulho do morador de cima. Eu achava que era por causa disso, que ela ficou preocupada que eu tava contando pra ela que eles não paravam de fazer barulho e implicar. Hoje eu já percebo que é completamente outra coisa. Isso foi antes de botar a faca no meu pescoço. Isso pra ficar telefonando aqui. Mas era às vezes por causa de barulho, por causa de furadeira, por causa de que às vezes eu lavava o chão e ficava infiltração, reforma no prédio, essas coisas. Mas eu achava que era normal. Mas aí, um morador, esse que colocou a faca no meu pescoço, não morava aqui. Parece que ele trocou de apartamento, morava no outro bloco, no outro apartamento e trocou de apartamento. Saiu de um apartamento pro outro. E na época parece que vendeu, eu tava percebendo aqui, vendeu o carro e parece que eu pensei, mas não é interesse, mas eu tava curioso. Como é que troca de apartamento assim um com o outro? Aí esse depois ficou morando em cima de mim e fazendo barulho, mexendo indiretamente, mexendo com a gente, com a esposa, saindo pra trabalho, chegando pra trabalhar. Estamos mexendo assim, debochando, né? Porque ele fazia um escândalo, faz 1h, 2h da manhã. E enquanto eu ligava o liquidificador, ficava ligando aqui. Não pode ligar o liquidificador essas horas. Tá atrapalhando os estudos das crianças. Quem deixa que é escola, né? Pensava que negócio de aula particular, essas coisas. Então voltando a minha convivência aqui no prédio.
Então aí eu já achei estranho, né? Troca de apartamento um pro outro, assim, e ficava mexendo com os outros. Aí eu expliquei dessa situação da faculdade, isso eu já expliquei, das ameaças, intimidações, eu expliquei. Agora eu quero falar sobre a minha convivência aqui. Então, sempre foi desse jeito. E antes de tentar fazer eu virar falso policial, estava realmente explicando demais. Aí o implicante estava chegando a um ponto onde eu falei, eu estava com a minha esposa, ficava batendo com o rodo de vassoura, com o cabo de vassoura embaixo, mas é os deboches. Aí eu comecei a ficar revoltado. Foi onde comecei a falar, mas só implica comigo, não sei o que, o cara fica tirando com a minha cara. Foi onde começou as ameaças. Essa Giovana lá com outra pessoa estranha lá fora. Não tá gritando, que não sabe com quem tá mexendo. Aí ficava falando que era por causa que eu tava chamando de galinha velha. Aí eu falo, você tava saindo com o cara, porque comigo eu não podia ligar o notificador, que telefonava aqui, o cara falei o que ia mexer, eu falei, você é uma galinha velha. Por isso eu falei, liga do apartamento, como você tá sabendo? E aí, é só fazer um pretexto pra fingir que tinha intimidade, pelo que eu tô percebendo, no fundo. Fingir que escutaram e tinha intimidade. Quando eu não falei isso pra ela, você fala isso pra ela, o dedo que tava vendo, tinha morrido. Porque... Isso também, quando eu falei do meu apartamento, sozinho, que eu vezes com a minha esposa, dá pra escutar. Essa Giovana também tava lá na rua, lá com outra pessoa estranha. Que chamando mamãe de galinha velha, que não sei o quê. Mas como é que tá ouvindo? É só um pretexto pra poder eu ficar, sem graça, pra fingir, pra fazer parecer que eles estavam certos em fazer aquela cena lá fora. Então, era isso que estava acontecendo. Aí gritou comigo aqui, em relação aos celulares, minha esposa foi roubada, chegando do trabalho de noite, foi roubada aqui na porta do portão ali do prédio. Aí, sabe o que acontece? Eu queria, minha esposa falou que fosse roubada, eu fui pedir as imagens para a síndica, não tem imagem não tem, é de uma empresa particular. Aí depois fiquei insistindo, tem que fazer boletim de ocorrência. Mas eu acho que já fez, eu não queria ceder as imagens. Aí eu fui enrolando, falando, como é que é o problema? E só que foi 1, 2, 3, 4, foi um monte de celular que minha esposa era roubada. Eu era num parquinho ali de Itaquera. Então, mas essa era uma convivência normal. O que eu fazia era isso, dava esses problemas, mas eu achava que era implicância, encheção de saco. Aí, ficava mudando de moradores. Uma vizinha aqui, eu escutava, mas a culpa é dele, mas você estava tirando com a minha cara debocheira. Se mais alguém se mudar, vamos expulsar ele. Fingi que eu ameaçando eles. Ele sabia que eu não estava fazendo nada. Aí depois, alguns moradores, que nem essa Sueli, tem que falar os homens agora. Vamos almoçar lá, que não sei o quê, vamos almoçar aí, sabe? Maria, querendo, vai almoçar aqui, Silvana. Mas achando que é querendo fazer amizade da Selma. Então, querendo fazer amizade, né? Minha esposa ficava falando, é bom um bocado de muita conversa mesmo. E realmente ela tem toda a razão, ainda bem que eu escutei o conselho dela, mas se bem que eu também nunca fui de ficar. Mas eu ficava aqui no apartamento. Eu não falava, não, depois eu vou, mas não ia não. Bom dia, boa tarde, boa noite. E assim, como é que tá o mercado? Oi, tá tudo bem? Assim, isso foi antes das ameaças. Isso foi antes das ameaças. Então era isso que acontecia. É uma convivência normal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu só estranhei realmente que, igual essa mulher que eu levei ela pro hospital 3 vezes pra ver o irmão lá, alugou num bloco, depois pulou pro outro. Essa Selma parece que se mudou. Aí a mulher que morava no outro bloco pulou pra esse. Uma mulher de véu, muçulmana, parece que tava aí, depois se mudou, mas eu achava que era nada de interesse. Eu ficava aqui no apartamento trabalhando, depois eu comecei a trabalhar de Uber, eu vi que estava ganhando dinheiro nessa bolsa de valores, comecei a trabalhar de Uber, onde também me matando de trabalhar, mas pelo menos estava conseguindo pagar as contas, e até hoje, só que hoje nem estou pagando as contas direito, porque só as principais, porque hoje o certo me perseguiram. Mas, então era uma convivência normal, no sentido de que tinha essas implicâncias,
Mas implicância estava querendo arrumar confusão, só que eu achava que nem um taxista, eu tava limpando o carro. Ah, não precisa lavar o carro. Que implicância é essa que tanto que tem fora do retrovisor? Depois eu tava lavando o meu carro. Ah, não, já tinha um taxista na época. Ah, não lava. Do retrovisor, eu tenho a página no Facebook, agora eu vou começar a postar no YouTube também, em relação às páginas que eu tenho no Facebook. E outra coisa, depois eu terminar aqui, eu vou falar que é em relação também, que eu pulando uma etapa, que passou um barulho de sirene, eu lembrei. Eu tava, depois começaram a me chamar para ser falso policial, tava ameaçando me internar mesmo. Tinha até o SAMU ali, ficou ali parado por horas, ou quase um dia, parece. Inclusive, até na frente da minha mãe aqui ainda. Minha mãe ainda veio pra cá. Só que o judiciário foge a tudo. Até ainda queria me internar ainda. Isso é no Facebook pra acompanhando, que eu vou estar postando no YouTube e ninguém vai entender nada. Mas quando souber, né? Porque ainda é como protesto. Mas um dia eu vou quando começar a divulgar mesmo, é no YouTube, Facebook, é no meio da multidão. Tenta, tentar alertar as pessoas sobre o que está acontecendo comigo e o futuro do Brasil. O carro aqui não. É R$ 10 ali, lava ali no estacionamento do Lava Rápido ali. Daí. Ele falou comigo com raiva, mas eu não vou continuar lavando. Eu fiquei sem graça, né? Deixa eu lavar aqui, qual o problema? E até hoje, né? Sabe o que? Semana passada, que tanto tempo pegar um balde e passar um pano no carro ali. Que tanto diabo é isso? Que incomoda desse jeito. Então, tava só limpando o carro. E incomodando, tinha um taxista, depois o filho dele parece que colocou a vaga no meu sim, chegou lá, colocou o carro na minha vaga, aí veio de bater na porta da síndica, a falar com quem era. Nossa, mas que absurdo, que não sei o quê. Mas não falou pra mim, mas eu fiquei escutando daquele apartamento, como se eu tivesse feito a maior berração do mundo, bater na porta pra saber quem colocou o carro na minha vaga. Uma ofensa dos infernos, assim, meu filho, direta. O que tá acontecendo? Tem que ver lá com ele, que não sei o quê. Mas não é assim, entendeu? Parece que era aqui, R$ 400 por mês, não queria ver isso. Então, tinha esse tipo de problema. Depois, aí por isso que eu falo, eu tava reclamando, mas que só implica comigo, não só esse Francisco, como os outros moradores, fazia festa, um escândalo. Às vezes, eu colocava o carro ali perto do parquinho, nossa, não pode pôr carro aí. Não pode pôr carro aí perto do parquinho ali. Não é, mas aí o cara que botou, colocava os dois carros. Foi quem fez até hoje, colocava os dois carros lá. Eu ficava quieto que realmente eu não queria. Eu só queria esse tipo de implicância, entende? Esse tipo de implicância. Não é nada igual hoje. Não pode pôr carro aqui na vaga da garagem, não pode. Vou fazer a segunda parte, que eu vou dividir em 3 partes da gravação. Bom dia. O prédio. Então é isso. Essa é a primeira parte, depois eu vou expor a segunda parte. Agora eu vou colocar no YouTube também.